Oração de São José. Ave José, o justo, a sabedoria é convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, valoroso Pai adotivo de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, que obtende para nós a sabedoria de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. 30º dia. Patrono dos moribundos, rogai por nós. O nome de José será a nossa proteção em todos os dias de nossas vidas, mas sobretudo no momento da morte. Beato Guilherme José Chaminade. São José teve uma morte santa e feliz. Ele morreu olhando para Jesus e descansando nos braços de Maria. Poderia alguém ter uma morte tão grandiosa quanto essa? Deus designou José como o patrono dos moribundos, porque quer que tenhamos uma boa e santa morte como a dele. A morte é parte da vida, mas não é uma das mais fáceis. Partir e se despedir da família e dos amigos não é fácil. Em muitos mosteiros há placas em que se lê Memento Mori. Lembra-te de que morrerás. Elas não são feitas para serem mórbidas, mas antes para servir como um lembrete de que nossas vidas na Terra terão um fim, e nós precisamos estar preparados para a morte. Precisamos estar preparados para a morte porque Satanás sempre tenta levar uma alma ao desespero e ao afastamento de nosso amável Deus na hora da morte. Pergunte a qualquer sacerdote, ele lhe dirá que nesse momento acontece uma batalha dentro da alma. Por essa razão, precisamos da intercessão de nosso Pai espiritual para nos fortificar, proteger e encher-nos com a confiança no amor e na misericórdia de Deus. Jesus lhe garantiu a São José o privilégio especial de salvaguardar os moribundos contra as ciladas de Lúcifer, assim como ele o salvou das tramas de Herodes. Santo Afonso Maria de Ligório. São José é seu patrono pessoal. São José é o patrono pessoal de todos porque todos morrerão. Nenhum de nós ficará por aqui para sempre. Você tem um pai espiritual amoroso que pode ajudá-lo a se preparar para a morte. Em seu leito de morte, o próprio São José deve ter se preocupado com o futuro de sua esposa e seu filho. Será que eles sofreriam? Seriam tratados cruelmente por outras pessoas? Teriam um futuro feliz? Ainda assim, São José tinha uma confiança ilimitada no amor e na misericórdia de Deus, e morreu crendo na divina providência, cheio de confiança de que Deus cuidaria de sua esposa e seu filho. Se São José estiver em sua vida, você não precisará temer nem mesmo a morte. Quando sua hora chegar, ele o ajudará a ter uma boa e santa morte. A Igreja exorta-nos a prepararmos-nos para a hora da nossa morte. De uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Antiga ladainha dos santos. A pedirmos à Mãe de Deus que rogue por nós, na hora da nossa morte, oração da Ave Maria, e a confiarmos-nos a São José, padroeiro da boa morte. Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo nos diz que, a fim de nos prepararmos para a morte, devemos confiarmos-nos a São José. Em outras palavras, consagre-se a São José, para evitar uma morte infeliz, uma morte que nos pegue desprevenidos, sem os últimos sacramentos. Prepare-se para ela consagrando-se a São José e levando uma vida santa. Ao dar tudo a São José, a morte não lhe pegará desprevenido. Atualmente, muitas pessoas não se preparam para a morte. Elas não consideram sua mortalidade e vivem como se fossem imortais e imunes ao túmulo. O caráter definitivo da morte será uma tortura para tais pessoas. Quanto a você, viva piedosamente em união com a Igreja. Permaneça em estado de graça. Confesse-se e comungue frequentemente. Dê tudo a São José. Ele, o servo de São José, lhe rogará a graça de morrer como o próprio santo morreu, com um beijo de Jesus e nos braços de Maria. Beato Guilherme José Chaminade. Bem-aventurado serás, se tiveres a assistência de São José na hora da morte. Não importa que neste momento as chamas te devorem, as águas te sobrepujem ou a doença te derrote. As orações de São José colocarão em torno de ti um manto de defesa todo protetor.
Venerável Nelson Baker, patrono da Boa Morte. Uma vez que todos morreremos, devemos nutrir uma especial devoção a São José, a fim de que ele nos obtenha uma morte feliz. Santo Afonso Maria de Ligório. Ninguém sabe quando vai morrer. Não sabemos sequer quando São José morreu. A tradição afirma que ele morreu em algum momento antes de Jesus iniciar seu ministério público, mas não sabemos quando exatamente. São Bernardino de Sena tece algumas reflexões valiosas sobre a morte de São José. Embora não leiamos na Escritura quando São José morreu, podemos mesmo assim crer que provavelmente morreu antes da paixão de Nosso Senhor, pois não estaria ausente perante a cruz do Salvador se estivesse vivo. Tampouco teria sido digno da parte de Cristo na cruz confiar Maria aos cuidados de outra pessoa. A ideia de São Bernardino faz muito sentido. Se São José estivesse vivo quando seu filho foi crucificado, é certo que estaria no Calvário para confortar a esposa e ser fonte de consolo para Jesus. Como São Bernardino destaca, se São José estivesse presente no Calvário, a Igreja primitiva ficaria bastante confusa com o fato de Maria ter sido confiada a São João. Fazia claramente parte do plano divino tirar São José de cena antes do ministério público e da paixão do Senhor. Por que Deus levou São José antes da paixão de Jesus? Você pode perguntar-se. Bom, de acordo com o plano de Deus, convinha que São José já estivesse morto, a fim de que Jesus pudesse confiar sua mãe a São João, e confiar São João, simbolizando todas as almas, a sua mãe. Se São José estivesse presente diante da cruz, constituir Maria nossa mãe espiritual, confiando-lhe as almas, não ficaria tão claro ou compreensível aos seguidores de Jesus. A relação filial a que cada alma é chamada a ter com Maria, talvez fosse ofuscada caso São José estivesse presente. Além do mais, se São José tivesse estado presente perante a cruz, Jesus também teria dito ao apóstolo João: "Eis o teu pai." Esse gesto teria causado uma tremenda confusão nos seguidores de Jesus a respeito das diferenças entre o Pai Celeste e São José. Jesus quer que seus discípulos tenham também uma relação filial com José, assim como o tem com Maria. Mas o reconhecimento da paternidade espiritual de José teria de esperar até a Igreja estar madura o bastante para compreender isso. Assim como é conveniente que São José tenha morrido antes da paixão de Jesus, também é conveniente que sua morte tenha ocorrido antes do ministério público do seu filho. Estivesse ele vivo durante o ministério público de Jesus, as pessoas teriam ficado confusas ao ouvirem Jesus falar sobre seu desejo de as levar a seu pai. A fim de não ofuscar a primazia do Pai Celeste, José precisou morrer antes do início do ministério público de Jesus. Embora não saibamos exatamente quando São José morreu, os santos e místicos nos oferecem algumas intuições a respeito do modo como morreu. Pode-se acreditar piedosamente que no momento da morte dele, São José, Jesus e a Santíssima Virgem, sua esposa, estivessem presentes. Que exortações, que palavras de consolo, que promessas, que palavras luminosas e ardentes. No momento da passagem dele para a eternidade, que revelações sobre os bens eternos não terá recebido de sua esposa Santíssima e de Jesus, o amorosíssimo Filho de Deus. Deixo a contemplação e a consideração de tudo isso para a vossa própria devoção. São Bernardino de Sena. Ele, São José, nunca pregou, mas entregou a vida inteira ao serviço de Jesus e morreu em seus braços. Se Jesus chorou por Lázaro, como não terá chorado pela morte de São José? São Pedro Julião, Eimardi. Quando José estava morrendo, Maria sentou-se à cabeceira da sua cama e o tomou nos braços. Jesus sentou-se um pouco mais à frente, perto do peito de São José. O quarto inteiro brilhava com uma luz e estava cheio de anjos. Depois da morte dele, cruzaram-lhe as mãos sobre o peito, envolveram-no da cabeça aos pés num lençol branco e ondulado, colocaram-no num pequeno caixão e o depositaram num túmulo muito belo, presente de um homem bom. Beata Ana Catarina Emmerich. As visões místicas da Beata Ana Catarina Emmerich sobre a morte de São José têm deixado muitos intrigados. Sua afirmação de que o corpo de São José foi depositado num túmulo
fez muita gente perguntar-se se esse túmulo ainda existe, embora seja altamente provável que o corpo do Santo Patriarca tenha sido depositado num túmulo. Até o momento não fazemos ideia de sua localização. Ninguém em toda a história do cristianismo jamais alegou saber onde o corpo de São José foi posto depois de sua morte. Não é fascinante? Sabemos onde estão os túmulos dos primeiros patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, porque são descritos em detalhes no Antigo Testamento, mas não fazemos ideia de onde está o túmulo de São José. Se o corpo de São José estiver num túmulo, certamente estará incorrupto, certo? A beata Ana Catarina Emmerich pensava assim. Eis uma interessante reflexão a esse respeito. Segundo ela, apenas uns poucos homens acompanharam o caixão de São José ao lado de Jesus e Maria. Mas eu os vi acompanhados dos anjos e rodeados de luz. Os restos mortais de José foram depois transladados e enterrados em Belém por cristãos. Creio que ainda vejo seu corpo ali, incorrupto. Interessante. A ideia da beata Ana Catarina de que o corpo de José possa estar incorrupto jazendo em algum túmulo terreno faz algumas pessoas especularem que algum dia ele será descoberto e então trará um júbilo imenso para a igreja. Você consegue imaginar? Que dia fenomenal e jubiloso seria. Contudo, por mais maravilhoso que fosse esse acontecimento, existe um bom motivo para não sabermos a localização do túmulo de São José. É mais provável que o corpo de José não esteja jazendo incorrupto em algum túmulo terreno. Antes é mais provável que seu corpo esteja nos céus com Jesus e Maria. Muitos santos creem que São José foi assunto aos céus de maneira semelhante à assunção da bem-aventurada Virgem Maria. Faz muito sentido se você parar para pensar. Não existem na terra relíquias corporais de Maria. Temos apenas pedaços do seu véu, faixa e outros fragmentos dos seus trajes, porque ela foi assunta aos céus, de corpo e alma. Da mesma forma, não há relíquias corporais de São José na terra. Temos apenas pedaços dos seus trajes ou de itens associados a ele como seu bastão, porque também ele, muito provavelmente, foi assunto aos céus, de corpo e alma. Se Jesus elevou o corpo de sua mãe aos céus, por que não faria o mesmo ao seu amado Pai? Que filho, se tivesse poder divino, levaria o corpo da mãe ao céu e deixaria o do pai num túmulo? São Bernardino de Sena defendia a crença na assunção de São José aos céus. Logo indicava, porém, que essa crença não pode ser tida por doutrina, pelo menos não no tempo de São Bernardino, mas que os fiéis do seu tempo não faziam nada de errado ao crerem nisso com piedade. Ele escreveu: podemos crer com piedade, mas não afirmar que o Santíssimo Filho de Deus coroou seu Pai nutrício com o mesmo privilégio que deu à sua mãe, que assim como a elevou gloriosamente aos céus em corpo e alma, do mesmo modo, no dia em que ressurgiu, ele levou José consigo na glória da ressurreição. Alguns séculos depois da morte de São Bernardino, São Francisco de Sales elevou a outro patamar a crença piedosa na assunção do corpo de São José. As palavras de São Francisco de Sales a esse respeito constituem, talvez, a mais audaciosa afirmação feita por um santo a respeito da assunção de São José. Escreveu ele: não podemos duvidar sequer por um momento de que esse santo glorioso exerce grande influência no céu sobre aquele que o elevou até ali em corpo e alma. Um fato que é muito provável, visto que não temos relíquias desse corpo conosco aqui embaixo. Com efeito, parece-me que ninguém pode duvidar de que isso seja verdade, pois como poderia aquele que foi tão obediente a São José a vida inteira negar-lhe essa graça? São Francisco de Sales desenvolveu seu raciocínio e afirmou o seguinte: se é verdade, como somos obrigados a crer, que em virtude do Santíssimo Sacramento que recebemos nossos corpos, voltarão à vida no dia do juízo. João 6:55. Como poderemos duvidar de que nosso Senhor elevou aos céus, em corpo e alma, o glorioso São José? Pois ele teve a honra e a graça de carregá-lo tantas vezes em seus braços benditos, braços estes tão aprazíveis a nosso Senhor. Nos tempos modernos, um santo Papa, João 20:13, afirmou que São José foi elevado em corpo e alma aos céus.
Numa homilia do dia 26 de maio de 1960, solenidade da Ascensão, disse: a ascensão de Jesus corresponde também aos mortos do Antigo Testamento mais próximos de Jesus. Mencionemos dois que foram mais íntimos em sua vida: João Batista, o precursor, e José de Nazaré, seu pai adotivo e custódio. Ela, a ascensão, corresponde também a eles, e pode-se crer nisto piedosamente. É uma honra e um privilégio para eles experimentar esse caminho admirável para o céu. Por que santos e papas acreditariam que São José foi assunto aos céus em corpo e alma? Bem, há diversos motivos. Um deles encontra-se no próprio Novo Testamento. O Evangelho de Mateus relata-nos um acontecimento incrível que se deu com muita gente depois da ressurreição de Jesus. Está escrito: e eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas fenderam-se, abriram-se as sepulturas, e muitos corpos de santos, que tinham adormecido, ressuscitaram. E saindo das sepulturas depois da ressurreição de Jesus foram à cidade santa, e apareceram a muitos. Mateus 27, 51, 53. É uma passagem intrigante para dizer o mínimo. Quem são os santos que saíram do túmulo quando Jesus morreu? Bom, não sabemos exatamente quem são, porque o texto não nos dá nomes, mas a Igreja sempre pensou que se trata dos profetas do Antigo Testamento, bem como São João Batista e São José. Sem dúvida, faz sentido que São José seja contado entre eles. Se houve pessoas que ressuscitaram a morte de Jesus, fato claramente enunciado na passagem de Mateus, acaso São José não estaria entre elas? Por que nosso Senhor ressuscitaria outros e deixaria seu próprio Pai amado no túmulo? São José é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento, incluindo São João Batista. São José é mesmo maior que os avós de Jesus, São Joaquim e Santana. Não deveria surpreender-nos, pois, que São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales, São João 23 e São Jorge Preca acreditassem que São José ressuscitou dos mortos quando Cristo morreu e que, depois de aparecer a muitos em Jerusalém, foi assunto aos céus, de corpo e alma, depois da ressurreição de Cristo. Se a ressurreição de Cristo, como lemos no Evangelho de Mateus, fez os corpos de alguns santos erguerem-se dos túmulos e aparecer a muitos, não é provável que São José tenha partilhado desse privilégio, já que morreu depois de Cristo? São Jorge Preca. Vamos dar um passo adiante. Se José é um dos santos mencionados no Evangelho de Mateus e ressuscitou com a morte de Cristo, tendo adentrado a cidade santa de Jerusalém e aparecido a muitos, quem ele muito provavelmente terá ido visitar? Ora, a sua esposa, claro. Tudo isso é especulação, claro, mas dá matéria para uma excelente meditação. Imagine o doce reencontro, o abraço casto e cheio de lágrimas. Há ainda outro motivo para crer que São José foi elevado de corpo e alma aos céus. Vem da ideia de que São José foi santificado no ventre de sua mãe, assim como São João Batista foi santificado no ventre de Santa Isabel. Isto também já foi afirmado por muitos santos. Se Deus, como creio firmemente, santificou tanto os patriarcas porque o Messias nasceria deles, e santificou todos os profetas para anunciarem os mistérios relativos ao Messias, e santificou Jeremias, no ventre, e encheu João Batista do Espírito Santo a fim de fazê-lo arauto do Messias, e acima de todos santificou a Santíssima Virgem para ser a mãe de Cristo, por que não santificaria também José, o pai de Cristo, São Lourenço de Brindisi? Se Jeremias teve o privilégio de ser santificado antes do nascimento, se São João Batista recebeu a mesma graça em preparação à sua missão de precursor do Messias, como não haveremos de crer que aquele que serviu de pai para o Salvador e de marido para a Rainha das Virgens foi tratado com amor e misericórdia semelhantes? Beato Bartolo Longo. Agora, para sermos claros, nem São José nem qualquer outro santo jamais teve algum privilégio que sequer se assemelhasse à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Depois da queda do homem, a Virgem Maria foi a primeira a ser livre de toda a mancha de pecado desde o primeiro momento da sua existência. Somente ela e seu filho tiveram esse privilégio singular. Contudo, São Lourenço de Brindisi e o Beato Bartolo Longo
Assim como muitos outros, afirmam que Deus concedeu dons extraordinários de santidade a alguns santos, imediatamente após a concepção por conta da missão que lhes confiaria. Sendo assim, São José não apenas estaria na lista dos santos santificados no ventre, como seria o mais santificado de todos. Sua missão de amor era bem maior do que a de qualquer profeta do Antigo Testamento, e maior até que a missão de São João Batista. A crença de que São José foi santificado no ventre tem feito muitos pensarem em qual teria sido a causa da morte dele. Em outras palavras, do que ele morreu, de velhice ou outras causas. Segundo muitos santos, há muito mais na morte de São José do que pensamos. Eles afirmam que a morte dele foi tanto natural como sobrenatural. Ele morreu de uma causa natural, doença ou idade avançada, mas também de uma causa sobrenatural, amor. O amor foi a verdadeira causa da morte de São José. Venerável Maria de Ágreda. O que isso quer dizer? Como alguém pode morrer de amor? Na verdade, esse tipo de morte não deveria surpreender-nos. Poetas e músicos escreveram e cantaram sobre morrer de amor desde tempos imemoriais. Para São José, esse amor era mais do que poético. Era real. Vamos explorar isso um pouco mais. A principal finalidade de São José na vida era levar sua esposa, a nova Eva, e seu divino filho, o novo Adão, ao Calvário. Lá, ambos poderiam oferecer seu sacrifício e redimir o mundo. A presença física de São José, contudo, não era necessária no Calvário. Deus lhe pediu que antecipasse seu sacrifício. Claro, Deus poderia ter mantido São José vivo a fim de que sofresse com Maria no Calvário, mas demonstrou uma grande misericórdia para com ele ao poupá-lo de testemunhar a crucifixão do filho e o transpassar do coração da esposa. São José já havia sofrido o suficiente. Ao aderir ao plano de Deus, São José já tinha oferecido seu próprio sacrifício de amor antes de Jesus e Maria oferecerem seu sacrifício no Calvário. Sua missão exigia que ele morresse para si todos os dias para que Jesus e Maria conseguissem chegar ao Calvário e realizar seu sacrifício. São José já tinha feito tudo o que podia, e embora seu corpo certamente já tivesse começado a ceder, dados os limites da natureza humana, sua morte estava mais relacionada com o amor do que com qualquer outra coisa. A mente, o coração, a alma e o corpo de São José já não conseguiam suportar mais sofrimento. Ele estava exausto de amor. Por décadas derramara todo o coração por Jesus e Maria. O amor o consumiu, o amor o matou. Ninguém sofreu mais por Jesus e Maria do que José. Talvez você pergunte, como isso é possível? Ele não foi mártir. Também não foi ferido com uma lança, flagelado, queimado ou esquartejado como os mártires ao longo da história. Sim, é verdade que ele não padeceu o martírio de sangue. Contudo, o sofrimento de São José por Jesus e Maria durou décadas e tinha tamanha intensidade interior que nenhum sangue de mártir jamais será comparável ao amor sacrificial que o pai de Jesus ofereceu por tantos anos. Ele convivia com o conhecimento interminável de que o coração de sua esposa seria transpassado e de que seu filho seria escarnecido, ridicularizado e odiado. José conhecia muito bem a profecia de Simeão. Carregou-a no coração por décadas. Quanto mais um coração for puro, mais puro será o seu sacrifício. Quanto maior for uma alma, maior o seu sofrimento. São José é o maior dos santos após Maria porque sofreu mais do que qualquer outro santo por Jesus. Antes de São João Batista oferecer sua cabeça ao machado e os primeiros cristãos entregarem seus corpos aos leões, São José já tinha dado seu coração e sua alma como sacrifício a Jesus. Os padres do deserto observavam métodos rigorosos de penitência e anos de ascetismo. Mas o glorioso São José já havia passado pela extrema pobreza, o exílio e as dificuldades por amor a Cristo. São Francisco Xavier viajou pelos mares para evangelizar terras estrangeiras, sofrendo pelo evangelho em países distantes, mas São José já tinha sido o primeiro e o maior dos missionários. Santa Teresa de Lisieux ensinou ao mundo a pequena via de santidade e a simplicidade das crianças, mas muito antes dela,
São José já tinha levado à perfeição a espiritualidade de confiar em Deus como as crianças. São José deu tudo a Jesus e Maria. Esvaziou-se. Quando ficou completamente exaurido pelo amor, morreu por ter amado tanto. Podemos muito bem chamar São José de mártir da vida oculta, pois ninguém jamais sofreu como ele. Mas por que tantas penas na sua vida? Simplesmente porque, quanto mais santa é uma pessoa, mais ela precisa sofrer pelo amor e a glória de Deus. O sofrimento é o florescimento da graça de Deus na alma e o triunfo do amor da alma por Deus. Assim, São José, o maior dos santos depois de Maria, sofreu mais do que todos os mártires. A fonte do seu sofrimento encontra-se no seu amor, profundo, terno e luminoso por Jesus e na sua veneração à Virgem Maria. Todos os eleitos devem subir a colina do Calvário, e é só através das chagas em suas mãos e pés que eles podem chegar ao coração de Jesus. É menos uma questão de penitência do que de amor. A penitência apenas paga uma dívida, mas o amor vai além e se crucifica com Jesus e por Jesus. É verdade, portanto, que quanto mais uma alma ama, mais sofre. Por isso que o Calvário de São José durou 30 anos sem qualquer descanso. Quando ele foi honrado com a dignidade de Pai nutrício de Cristo, a cruz foi plantada no seu coração, e ele trabalhou sob a sombra dela pelo resto da vida. São Pedro Julião Eymard. Fosse essa a vontade de Deus, São José teria desejado ardentemente permanecer na terra e sofrer ainda mais com Jesus e Maria no Calvário. Contudo, não foi isso que Deus quis. São José anteviu as lágrimas e o sofrimento de Maria. Ele quereria permanecer ao lado dela e deve ter suplicado a Jesus que o permitisse ficar na terra para subir o Calvário e amparar Maria. São Pedro Julião Eymard. Deus aceitou os anos de amor sacrificial de São José e cumulou seu coração com graças tão extraordinárias que ele morreu de amor e foi poupado das torturas do Calvário. Como bom filho, de fato como o bom filho, Jesus demonstrou grande misericórdia para com seu pai terreno. Jesus, o filho de José, não desejou que seu pai fosse testemunha do Calvário. Aprove a Deus tomar São José para si antes da paixão do nosso Salvador, para poupá-lo da dor esmagadora que isso lhe teria causado. São Bernardino de Sena. Foi necessário que José morresse antes do Senhor, pois não conseguiria suportar a crucifixão. Era gentil demais, amoroso demais. Beata Ana Catarina Emmerich Maria, como nova Eva e mãe de todos os viventes, precisava estar no Calvário. São José, um novo Adão, já havia se entregado e oferecido seu sacrifício amoroso. Diferentemente de São José, a presença de Maria na cruz era absolutamente necessária. Ela precisava estar lá a fim de dar à luz à Igreja. Assim como, segundo uma tradição venerável, Deus evitou que os olhos de São José vissem o nascimento de Cristo em Belém, da mesma forma, segundo a Escritura, escondeu dos olhos dele a crucifixão do seu filho amado no Calvário. O Calvário teria sido uma dupla tortura para o coração de São José. Pobre São José. Teve de submeter-se à morte e deixar Jesus e Maria. Deixou Jesus para ser crucificado e abandonado pelo seu povo. Maria, para sofrer sozinha, desassistida. Como seu amor por eles foi crucificado. São Pedro Julião Eymard. A venerável Maria de Ágreda teve uma visão em que foi transportada para perto do leito de morte de São José, a fim de testemunhar o último fôlego dele e suas palavras finais à amorosa esposa. Numa declaração que com certeza tocará o seu coração e comoverá a sua alma, a venerável Maria de Ágreda relatou que São José despediu-se de Maria da seguinte forma antes de morrer: Bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Que os anjos e os homens te louvem. Que todas as gerações conheçam, louvem e exaltem a tua dignidade. E que o Altíssimo seja eternamente louvado por te ter criado tão agradável aos olhos dele e diante todos os espíritos bem-aventurados. Espero desfrutar da tua visão na pátria celeste. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida familiar, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu-o Senhor de sua casa, e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.